vamos agora rapidamente falar de uma coisa muito importante, porque hoje eu fiz um material diferente. Porque no último domingo terminou-se a terceira temporada de A Casa do Dragão. Tô vendo opiniões um pouco divisíveis assim, mas como eu já disse lá atrás e reitero aqui hoje, o meu conhecimento de A Casa do Dragão é a Mikan e a Carol Moreira. Eu não li os livros, mas eu gosto da trama, eu gosto do rolê. Colocado isso, eu acho que uma análise minha tem que vir de uma pessoa que tem uma visão mais pragmática do rolê. Então, o que eu fiz hoje? Hoje nós vamos analisar os personagens de A Casa do Dragão sobre uma perspectiva de lista. Então vamos ter 4 classes divididas aqui, que é a Dracarys, que foi, top da balada, mandou bem pra caramba. Foi a Passeio, que sobreviveu a temporada. Falciane, que confiar é caixão, entendeu? E foi Tarde, que teve o final que mereceu, entende? E a gente tem uma lista aqui de só uns 25 personagens. E olha, eu ia colocar o dragão, não coloquei o dragão. Mas eu quero trazer pra vocês essa análise aqui em uma listinha bonitinha, entendeu? Então vamos começar aqui rapidamente com Gwen Hightower. Eu vou jogar ele, só fazer um ajustezinho aqui pra linha não aparecer na frente dos trocentos personagens. Agora sim. E ele eu vou colocar como um cara que sobreviveu a temporada. Foi a Passeio, entendeu? Ele sobreviveu ao rolê, entendeu? Ele tentou ir lá mais longe, deu de cara com o Ormond lá e ficou bolado, entendeu? Não sabia o que ia fazer da vida. Viu várias vezes a vida passar pelos olhos dele, entendeu? Então ele sobreviveu a temporada, foi a Passeio. Ainda teve o grande mérito de salvar o filho da Alicent, que daqui a pouco a gente vai falar sobre ele também. Colocado, vou dar uma acelerada aqui, porque tem uns personagens aqui que 25 não tem como falar todo mundo rapidão assim. O Allen, né? Ele, no final ali, eu vou colocar, na verdade, já vou colocar ele aqui, ó. Sentiu um pouco de Falciane ali, saca? Vou até diminuir o tamanho dele aqui um pouquinho. Porque, assim, ele deu fim ali no Brother, né? Que não consagrou a Rhaenyra. Deu. Mas a vontade que ele tava de não dar, olha, é que a oferta dela foi muito boa. Mas o que ele quer mesmo é meter o loucão ali, quer fazer o nome do pai dele ali dar certo e tal. E eu acho que ele vem pra dar uma sacaneada no rolê na próxima temporada. Eu não confio tanto nesse cara assim não, entendeu? Apesar que ele tem muito bem os motivos dele, porque a gente vai falar daqui a pouquinho, a Rhaenyra fez muita cagada. Entende? Então, assim, coloca ele como Falciane aqui. Dentro do papel dele na temporada até mandou bem e tal. Mas eu coloco ele nesse cenário, entendeu? Larys Strong. O manquinho, né? Vou falar o que dele? Ele é isso. Entendeu? O personagem dele é sobre isso. Assim, foi a passeio, entendeu? Ele deu uma sobre... Não quer dizer que quando tá em cima, embaixo aqui, que um é melhor que o outro, entendeu? É só classificações aqui. Logicamente o Dracarys, que é o pica das galáxias, entendeu? Mas ele fez o rolê dele acontecer, entendeu? Foi... Assim, o ponto alto dele é ele dando uma humilhada no rei, entendeu? Você é um merda, cara. Você não repara que essas coisas que você faz, assim, não agrega nada, entendeu? Fica só dando uma de rolê, assim, de bonzão, assim, você não é nada, velho. Você tá aqui largado no rolê e tal. Você quer fazer o quê na parada, entende? Então, tipo assim, nesse ponto, ele fica aqui, ele só não vai pro Falciane por causa disso, entende? Porque ele demonstrou uma urgência. Se ele não tivesse demonstrado uma urgência ali, eu acho que ele rodava. Isso que tá por baixo aqui, pera aqui, deixa eu rodar.
Mas esse aqui não vai ficar muito longe, não, ó. O Master Orwell aqui. Falciane. Ah, Orwell, você não me escapa, velho. Esse é muito, muito parça da Alicent, assim, sabe? E, tipo, ele tá com o Popote dando bote ali, cara, e não toma tino, não fica esperto no rolê, entende? Então, assim... agora, né, talvez ele comporte mais um pouquinho, né? Porque já não tem mais Meister, né? Deram fim no Meister. Então, pra ele, talvez fique bom o rolê, né? Mas, sei não, hein, velho. Eu não confio tanto assim. Então, vou colocar no Falciane por conta disso aqui, entendeu? A Alice Rivers. Essa aqui, ó. Chegou com nada. Foi pro Dracarys, vai ficar embaixo do negócio. Deixa eu tirar um pouco do zoom. Eu falei que tirar um pouco do zoom, ele deu zoom, né? Acho que agora ficou melhor. Porque assim, ela conseguiu fazer o rolê que ela queria do mais absoluto nada, né? Que ela não tinha condição de fazer nenhum rolê acontecer pra ela de verdade ali. E ela conseguiu seduzir o príncipe. Resta saber, assim, eu tô falando no cenário dela, entendeu? Dela conseguir lá pegar o príncipe caolho, entendeu? Então, em cima dali, ela conseguiu desenrolar o rolê dela, entendeu? Pra quem não tinha nada, tava sozinho no castelo ali, sendo há mais de 100 anos ali, entendeu? Fazendo as bruxarias dela assim. Agora conseguiu um noivo pra chocar os ovos do dragão. Que é 6 ovos. Então, assim, ela vem pro combate. Seja lá qual combate foi esse aqui, entendeu? Agora aqui, ó. Essa aqui, coitada, Sharakul. Prometeu tanto. E, cara, não foi nem pra... Ela foi tarde mesmo, porque pelo tanto que ela prometeu, nossa, eu vou causar, vou fazer acontecer e tudo mais e tal assim. Vai lá na Batalha da Goela lá e a Goela dela não aguentou, né? Então rodou. Foi tarde. Prometia muito, não entregou nada. A verdade é essa, entendeu? Agora, cara, assim, teve uma lutinha, a luta foi maneira e tal assim, mas ela não foi muito longe, entendeu? Mas agora, pô, esse aqui, Dracarys também, velho. O Lord Roderick prometeu e cumpriu, entendeu? O jeito que ele acaba com o Ormond, maravilhoso, entende? Ele falou, queria batalha a temporada inteira, provocou todo o momento que era possível, ele meteu o louco, ele meteu. E na hora que tinha que fazer o rolê acontecer, ele foi lá e fez. Entendeu? Subiu em escada, matou criança, entendeu? Ele fez o que deveria fazer. Esse é o rolê que o cara faz mesmo. Então, assim, Dracarys mereceu o rolê. Soruf, olha, não tem outro rolê, entendeu? E ele consegue ser falseando pros dois lados. Entende? Porque assim, ele... Cara, maravilhoso esse rolê aqui. Porque... ele é humilhado lá pela galera da Rhaenyra. Aí fala, vocês estão me tratando desse jeito aqui? Agora vocês estão ferrados comigo. Aí vai lá no Ormond lá. Ele vai lá e faz a mesma coisa e acha que, não, ele tá certo, ele pode ser o beberrão que for, o momento que for. Não, ele não está errado mais. Vai lá e toma no cu do mesmo jeito. Entende? Então, assim, aí vai lá e mete fogo em todo mundo, então ele fala Falciane pra todo mundo. O que... incrível isso, sabe? Então, assim, o Falciane deveria ser a foto dele nessa temporada. A não ser que tenha um personagem que é mais Falciane e que me pegou de ser Falciane, entendeu? O Hammer, que é o parceiro dele, foi a passeio, né? Coitado, perdeu até a esposa, né, nesse rolê. Então, assim, eu vou até diminuir um pouquinho isso aqui, senão não vai caber todo mundo. Coitado, foi lá, deixou a esposa lá na batalha, no local que ia ter a batalha, ela não... Você me abandonou e tudo mais. Não abandonei, tava seguindo minha missão e tal, assim, e se ferrou. Entendeu? Ficou sem esposa e se ferrou na batalha também. E... se eu não me engano, tava sem dragão, né? Mas enfim.
Foi a passeio, né? Foi só consequência do rolê. Não foi longe. Agora, ele aqui, ó. Vou só passar aqui esses aqui pra baixo, porque senão não vai dar pra visualizar ele. Esse aqui é um diferente. Ele foi a passeio? Foi. Só que o passeio dele é um pouco diferente do rolê, sabe? Porque foi um passeio a caminho de. Entendeu? O Daron, ele. Assim, não sei, não li os livros, não entendo as consequências do rolê, mas o passeio dele levou ele bem mais longe do que ele poderia ir. Então, nesse ponto, eu coloco ele não foi a passeio porque ele aprendeu ele teve o gostinho do poder e ele aprendeu a ser cuzão com o gostinho do poder porque foi obrigado a ser cuzão. Então, assim, ele por enquanto tá passeio, mas ele pode virar um Dracarys na próxima temporada com certeza. Agora, eu vou colocar esse aqui, nossa, não me passa nada. A Falciane. Eu coloquei ele com o vinhozinho aqui, entendeu? Porque, mano... sou casa da moeda, vou te ajudar a equilibrar os custos e tudo mais. Vai lá, acaba com tal lugar. Tá assim... Olha, te dizer. Esse aí... Eu tô achando que esse Falciane meu tá pequeno. Não vai caber todo mundo ali. Mas, enfim. Mas, assim, dentro das malandragens dele ali, ele tem um cenário pra ele crescer e virar um foi a passeio, com certeza, entende? Então, por enquanto fica no Falciane, entende? Mas ele tá a caminho de ir a passeio. Agora, Adam de Casco, esse daí também, assim, ele foi a passeio, mas esse aqui é um passeio com muito cara de foi tarde, entendeu? Esse aqui, nossa, ele tem que dar uma de herói, muito herói mesmo, assim, pra fazer um rolê acontecer pra ele, porque a batata tá assando legal pro cara, entende? Se ele não ficar esperto, ele vai se ferrar já já. Ele tem que esperar o negócio do irmão, né? Talvez aqui eles se unam e façam um Dracarys pra eles, assim, mas eu acho que eles duvido muito que eles vão longe. A menos que eles virem uma força muito importante de combate, sabe? Agora. Esse aqui. Esse aqui. Valeu cada centavo. Mas também. Olha. Grande personagem. O Ormond, sabe? Não tá no livro, entendeu? Criado pro rolê da série. Talvez de performance poderia ficar aqui, mas como ele se foi, e ainda bem que se foi, ele fica aqui, entende? Pô, o jeito que o Roderick matou ele é maravilhoso, cara. Entende? Tipo assim, ele prometeu, foi lá e cumpriu, e enfiou a espadinha no House of the Dragon do Ormond. Cara, cinema. Totalmente cinema isso aqui. Entende? Então, valeu cada centavo, mas foi tarde, né? Não merecia continuar nem a pau. Então, agora aqui. O Aegon. Olha, eu achei que ele ia esticar e se ferrar. Eu achei que ele vinha aqui. Só que aí, aquela escaminha do dragão que ele foi carregando pra cima e pra baixo, né? Jogou ele pra cá, né? Infelizmente eu vou ter que falar isso aqui. O rei voltou. E voltou pra zaralhar. Entende? Então, assim... Dracarys mereceu... Ó, até saiu aqui da tela. Ele mereceu, ele conquistou. Entendeu? Só ele acreditou nele mesmo. Nem o Manquinho acreditou nele mesmo. Entendeu? E conseguiu a conquista dele, né? Então, assim... Dracarys, com certeza, pra ele. Apesar de torcer pros pretos. Mas, enfim. Agora, a Alicent. Essa ela foi o passeio, né, na temporada.
Literalmente, ela passeou, ou se passeou, pra cima, pra baixo, pra todo lado tal, assim. E foi matar filho. E agora, tipo assim, ela deve estar contra a casa dela mesmo. Então, cara, a Alicent. É porque, assim, no livro, se eu não me engano, né, como eu disse, eu não li, não tem esse background, mas ela não tem um papel assim atuante. Então, aqui na série, eles tentaram até dar um papel atuante assim. Eu não achei que ficou jogado, entende? Logicamente, ela tentar escapar toda vez é algo que ela podia fazer. Mas não achei que foi tão jogado assim. Mas, assim, sobreviveu a temporada. Entende? A nuance que vai ter dela na próxima temporada, que a gente vai analisar se valeu a pena ter arrastado ela até agora, sim. Agora, deixa eu puxar uma galera aqui pra cima que vai ficar mais fácil pra eu ir mexendo. Aí. O próximo é o Emond. Cara, o Emond eu vou colocar aqui. Porque assim, logicamente ele teve a revelação dele, agora ele tem a amada dele, tudo mais assim. Mas eu não confio nele, cara. De coração, o Emond não dá pra confiar assim. Passou o diabo, se ferrou legal, entende? Mas papai ele trair o rei de novo, que voltou aqui, puta, é dois palitos, sabe? E eu não confio nele nem fudendo, cara. Agora, falando em não confia, pô, missária, sem sacanagem. Ela que. Ela é a falsa. Isso, entendeu? Com certeza, assim, cara. A temporada inteira, né? A Rhaenyra confiando nela pra fazer os rolês acontecer enquanto ela não tava, sabe? Pô, olha, toma conta da Alicent com a Helena pra mim ali, vê o que tá rolando, uma parada ali e tal. Você sabe de onde eles vieram e tudo mais assim. E, cara, na primeira oportunidade que ela tem, fala, ó, vocês vão fugir? Mas faz direito, hein? Depois vocês me dão um troco lá na frente e tal, assim. E ainda assim, ela consegue ter um rolê de escapar, mas chega lá na frente, ela meio que ignora isso, entendeu? Tipo assim, não, eu vou pro bandidagem. Eu vou pro crime aqui. E sai. E vai pelo caminho mais difícil, entendeu? Então, assim, olha, dá pra nascer Falciane nessa série, entendeu? A Missária conseguiu. Agora, Sir Collis. Sir Collis sobreviveu, né? Foi a passeio. Ele pode ser muito importante pra aliança que vai ter dos filhos dele ali, né? O do dragão. E o, o que tá tendo, tá só espreitando ali pra ver pra onde encaixa melhor pra ele, entendeu? Então, assim, sobreviveu, né, coitado? Mandou muito bem na Batalha da Guela, entendeu? Aqui ele destruiu. Destruiu inclusive ela, né? Mas. É. Coitado, né? Agora. Essa aqui também, coitada, né? Essa aqui passeou. Essa aqui tá só esperando pra ver onde o vento empurra ela, né, coitado? Deixa eu ajeitar aqui pra ver, pra encaixar ela aqui. Porque, nossa. Assim, no finalzinho aqui, ela até conseguiu um pouco de dignidade, né? Porque falou, pô, eu quero te ajudar, Rhaenyra, você fica só me colocando de canto aqui, porque eu quero fazer a parada acontecer pra você. Você fica com questões antigas, assim. Então, assim, ela passeou e ela teve muita oportunidade de virar Falciane. Eu coloco ela aqui porque ela teve hombridade, sabe? Então, nesse ponto, eu coloco ela aqui no passeio, mas foi passeio pro contexto do personagem dela, muito digno. Entende? Agora aqui. Esse aqui, coitado, né? Foi lá na Batalha da Guela e. Uma morte. Bem. Foi o fator que mexeu com o rolê todo, né? Mas, tadinho, né? Dá um pouco de dó dele, né? Queria só ser um bom filho, né? Do contrário dessa aqui. Ah, essa aqui, ó. Essa aqui.
se ferrou, ferrou o pai, ferrou ele, o menino aqui. Então, assim, grandes chances, um grande potencial de dar uma merda federal. Entende? Mas foi ela que construiu, sim. Ela poderia muito bem dar um vazar ali, tá com o dragão, o dragão problemático, leva pra casa, ó, aqui, Reineira, vamos cuidar dele aqui, arrumei ele aqui. Não. Foi lá e falou, não, eu vou ser herói do dia hoje. Vai lá e carimba o menino, entendeu? Então, nesse ponto aqui foi complexo. Agora, cadê aqui, ó, Marcelo? Comentou aqui, ó. Christian Cole foi tarde. E foi mesmo, né? Demorou. Ou se demorou, mas também foi, pô, morte. Grandes mortes Game of Thrones. Entendeu? Teve a morte que todo mundo esperava pra ele. Personagem insuportável. E. Assim, falou, né? O que você vai fazer? A gente vai lutar até o final. Uma flechada na cara. Teve o que mereceu, cara. A verdade é essa. Agora, chegando pro final aqui. O Daemon. Pô, o Daemon ele foi a passeio, cara. Vou até ajeitar o espaço legal pra caber ele aqui. Mas o Daemon, ele perdeu muita chance de Dracarys, cara. Mas muita chance. Agora ele na batalha final ali. Pô, velho. Não pode. Você vai com o dragão lá pro rolê. Você tem um porra de um dragão, velho. Aí você vai lá, abre o confronto pra você pra usar o dragão. Fala, não, pô, agora ele vai meter o loucaço, né? Pô, ele tem um dragão. Não, maluco, sai do dragão e volta pro cavalo. Aí vai lá na luta corpo a corpo. Não, é muito orgulho, né? Vai lá, luta com o gigante lá e... dos caras lá e tal. E... podia ter ido muito mais, entendeu? Foi um passeio aqui. Flertou com o Falcione várias vezes, até por conta da filha, né? Mas, olha... foi difícil, hein, cara. Os últimos aqui, ó. Quase 1 minuto pra cada um, tá ótimo, entendeu? Rhaenyra. Olha, demorou. Mas conseguiu o Dracarys dela na temporada, entendeu? A que custo? Muito provavelmente é da vida dela, né? Porque assim, pedindo ajuda pra um, pedindo ajuda pra outro, um traindo aqui, os mantos dourados lá morrendo tudo. Eu falo, mas cadê o meu exército aqui, cara? Onde que tá o rolê? E indo, e perdendo a galera. Falei, quer saber? Vocês estão tudo aqui pra me ferrar? Ó, Dracarys na cabeça de vocês aqui. E assim, ela vai se ferrar muito por causa disso, né? Mas nada diferente do destino de um Targaryen, né? Coitada. Então, assim, conseguiu o Dracarys dela na temporada? Conseguiu, né? Mas ao mesmo tempo ela perde o rolê, né? Então, assim, ela fez pra sobreviver na parada. E por fim, ela... e assim, logicamente ela foi... ela não foi tarde, entendeu? Mas ela teve o Dracarys dela e tal, assim, porque... a MVP da temporada pra mim foi a Helaena, sabe? Porque... ela foi lá, ela deixou todo mundo maluco, ela teve filho, teve filho não, ela guardou o filho, protegeu, ela fez graça de comida, ela teve previsão, ela já viu na cabeça dela que vai tudo se ferrar, ela viu que a rainha ia rebelar e tal, assim. Então, assim, o que dava pra ela fazer, ela fez, entendeu? Então, assim, eu acho que nesse ponto... ela conseguiu o Dracarys dela, entendeu? Digno. Bordou a abertura da temporada, ela fez na mão, literalmente, entendeu? Então, assim... gostei, cara. A temporada, num todo, né? Deixa eu só voltar aqui, ó. Quem quiser me criticar, pode printar aí, entendeu? Fica aí a minha lista dos personagens aí, o que eu achei de cada um. Comenta aí se vocês acharam que eu tô falando impropérios absurdos aqui. Mas assim, a temporada começou muito bem. De verdade, assim.
Os 3 primeiros episódios, cinema. Aí deu uma barrigada, assim, sabe? Porque tava se arranjando a galera e tal, e aí chegou nesse episódio final, que teve mais agitação, teve uma aceleração, até contando com o episódio anterior também, né? Então, eu vejo com saldo positivo, poderia ser melhor. Acho que a questão que fica é que poderia sim ser melhor. Mas enfim. Eu acho que ainda valeu a pena. Não descaracteriza, não desanima de continuar vendo a Casa do Dragão, não. A gente vai pra última temporada animado porque a história ainda tá legal, sabe? Então é isso. São esses os meus pitacos sobre a Casa do Dragão como um todo nessa temporada.